JB, a gente está mostrando um pouquinho da grandeza da Santa Casa e hoje nós acompanhamos uma cirurgia através de um robô da Vinci. E o médico responsável que operou o robô, que manuseia o robô, se é assim que a gente pode falar, o Dr. Marcos Daoglio. E é um robô que é o mais avançado do mundo, doutor. Então a comunidade de Santos, a Santa Casa, todos estão de parabéns porque um avanço tecnológico que serve para ajudar a população, extensivo aos médicos que se desenvolvem e aperfeiçoam da melhor maneira e com isso todos ganham. Cria-se um círculo virtuoso onde a comunidade e as pessoas saem em primeiro plano. Então, meus parabéns a todos que participam ativamente desse processo. E aqui na urologia, ao Dr. Matheus e ao Dr. Eloy, os principais responsáveis. Agora, esse robô é da Santa Casa, então as pessoas aqui em Santos têm acesso a esse tipo de cirurgia. Sim, o que é importante, porque uma tecnologia de ponta como essa, muitas vezes está disponível em São Paulo ou outras capitais. À medida que isso torna-se também acessível em cidades importantes e que migram muitos pacientes, como é Santos, isso favorece como um todo, né? E como eu disse, não só a parte da população, mas também as faculdades de medicina, os estudantes de medicina, os residentes, que podem se aperfeiçoar tendo o melhor da tecnologia. Quantas pessoas ficam na sala? É um trabalho de equipe. A gente assistiu aqui a cirurgia, realmente um trabalho que envolve tecnologia e equipe. Tem que ter um time muito entrosado, né? Desde a enfermagem, que é especializada, sabe manusear o robô, um instrumental muito delicado. Obviamente que todos os médicos passaram por um longo treinamento também, a equipe de anestesia, então toda a estrutura que essa unidade comporta, foi toda ela treinada para que tudo funcione da melhor maneira e, logicamente, tenhamos sucesso em proporcionar esse ganho a todos. A sua área é urologia, mas o robô opera outras especialidades também? Sim, dentro da urologia nós temos diferentes estratégias de tumores, de rim, de próstata, de bexiga, mas o robô é acessível para cirurgia torácica, cirurgia de cabeça e pescoço, coloproctologia, cirurgias bariátricas, então de maneira que não é um uso exclusivo da urologia, mas todas as áreas cirúrgicas. Eu vi que você ficou ali horas manuseando o robô. É uma espécie, eu vou falar de um jeito bem amador, né? Uma espécie de um videogame. Ele fica separado dentro de quase uma cápsula ali, manuseando. A cirurgia acontece à sua frente, a quase 2 metros à sua frente. É isso, é distante mesmo e dá para fazer tudo milimetricamente acertado. Dá. Sabe, Letícia, que a primeira vez que se idealizou o uso da cirurgia robótica era até para utilizar em conflitos, em guerras, onde o médico operava à distância. Então, aqui nos hospitais que nós dispomos a robótica, nós ficamos sentados, num console onde manuseamos todo esse instrumental. Existe uma magnificação da imagem, uma capacidade de movimento que a nossa mão não consegue, de até 360 graus, e pinças muito delicadas que fazem que o nosso trauma junto ao paciente seja o menor possível, favorecendo aí uma recuperação precoce e, obviamente, na hora de retirar ou de tratar determinadas doenças, nós poder fazer isso com o máximo de precisão. E vocês ficam lá dentro horas. Qual é o máximo de horas que você já passou operando o robô? Tem cirurgias que são muito demoradas, onde tem retirada de órgãos, reconstrução, como quando se retira a bexiga, a gente faz uma nova bexiga com o próprio intestino do paciente. Então isso leva 6, 8 horas, então são cirurgias mais demoradas. E depende, lógico, de determinadas circunstâncias. Nós estamos lidando com uma pessoa, com um problema, muitas vezes uma doença oncológica. Então todo o cuidado, toda
a calma para se fazer esse melhor procedimento é fundamental. E no final o paciente fica com alguns cortinhos, é isso? Só com o lugar onde passou as mãos, os braços do robô? Exatamente. Então são cortes de 8 milímetros, né? Só isso, 8 milímetros? 8 milímetros. Através desses cortes são colocadas essas pinças especializadas, né, para o procedimento. E quanto à estratégia do cirurgião, a gente passa por longo treinamento, né? A vida do cirurgião começa lá atrás, na residência, e depois um aperfeiçoamento. Então, esses anos vão nos dando todos os elementos para que a gente consiga fazer o melhor para os pacientes, e é essa a nossa função na comunidade. Obrigada. JB, esse robô agora está à disposição dos pacientes que frequentam a Santa Casa, e esses pacientes são de toda a Baixada Santista, e médicos como o Dr. Marcos. Ele, no caso, veio de São Paulo, mas há médicos aqui, há médicos de outras regiões que também podem vir operar esse robô aqui dentro da Santa Casa, né, doutor? Essa tecnologia é disponível para isso, que não seja único usufruto para determinados médicos, mas que esse conhecimento se expanda. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho espetacular. Tantas horas de concentração, parabéns. Obrigado, um prazer ter vindo aqui. Parabéns a toda a instituição da Santa Casa e a comunidade que merece isso. JB, Dr. Matheus Paiva, ele é o coordenador do Departamento de Cirurgia Robótica aqui da Santa Casa. Vocês estão bem felizes com o Da Vinci. Tem uma sigla, Da Vinci? XI. Da Vinci XI. É o mais avançado do mundo? É o robô mais avançado do mundo, mais moderno, que tem mais capacidades, né, de visão, de coordenação de movimento, de refinamento de movimento, sensores de tremor, tem zoom, tem imagem Full HD, 3D. Então faz com que a gente se sinta ali uma formiguinha dentro do paciente, vendo todas as estruturas anatômicas com muita perfeição, com muito aumento. Isso melhora muito a cirurgia como um todo. Você é cirurgião, é urologista, estava acostumado a ver tudo isso na prática. Agora, vindo o robô tão próximo aqui para a cidade, qual é a sensação de emoção, de perspectivas? É uma sensação muito boa porque desde 2015 trabalhando com essa tecnologia e morador da cidade, precisava sempre me deslocar para São Paulo, tanto eu quanto os pacientes, para que essas cirurgias fossem realizadas. Agora com esse projeto a gente está podendo oferecer para os pacientes aqui do lado da casa deles, do conforto dos familiares e nosso também, né, estarmos próximos, podemos ver o paciente mais de uma vez por dia, tá perto da casa, muitas vezes fazer uma cirurgia, vamos almoçar em casa, e isso traz muito conforto, né, para o médico e também para os pacientes. Para os pacientes, para as pessoas em geral que estão em casa, quais são os benefícios da cirurgia com robô? O benefício é uma cirurgia com mínimo sangramento, né, porque as estruturas são enxergadas muito maiores, e ali pequenos vasos, eles já parecem grandes, a gente já consegue cauterizar desde o início, a gente consegue, no caso da cirurgia mais frequente, que é da próstata, preservar estruturas que são fundamentais para o controle da urina, para a continência urinária, para a potência sexual, e também conseguimos remover cânceres com margem cirúrgica, sem permitir que fique doença dentro do paciente. Isso graças à tecnologia, com o aumento da visão, com o refinamento dos movimentos. Então isso traz um grande benefício. A recuperação também, por não ter grandes cortes e não ter sangramento, no dia seguinte geralmente o paciente está apto para ir para casa, para caminhar, para comer, para fazer todas as suas atividades de vida diária. Então os grandes benefícios são esses, uma cirurgia minimamente invasiva, com mínimo sangramento, com uma recuperação pronta,
faz com que essa cirurgia seja o sucesso que tem sido. Se essa cirurgia que vocês fizeram hoje, por exemplo, fosse feita sem o robô, ela seria mais complexa e provavelmente o paciente ficaria mais dias? Isso, além de ficar mais dias internado, esse paciente perde mais sangue, perde mais temperatura, tem a dor pós-operatória de uma grande incisão, que através desses pequenos orifícios não temos, né? E como uma cirurgia maior, aberta, esse paciente tende a ficar mais dias. Também, na cirurgia da próstata, a gente consegue reduzir o tempo de sonda. Então, a gente usa em torno de 5 dias de sonda e numa cirurgia aberta nós deixaríamos 15 dias. E isso faz com que o paciente se sinta bem melhor, mais rápido, né? Então, no mesmo dia da cirurgia, esse paciente já vai para o quarto, já janta, já caminha, coisa que numa cirurgia aberta, esse paciente demora um pouquinho mais por restrição de dor mesmo. O robô está funcionando 24 horas por dia, né? A gente tem equipes aí que revezam o turno porque é uma equipe direcionada, dedicada apenas ao robô, que a Santa Casa treinou. E, inclusive, cabe a gente comentar que o Dr. Marcos, ele participou do treinamento dos profissionais aqui da Santa Casa. Então, ele foi um médico que se voluntariou a treinar os profissionais de enfermagem, de instrumentação cirúrgica, nas cirurgias dele, para que fossem treinados, para que o programa funcionasse da melhor forma. Então, a equipe é sempre daqui? A equipe é sempre daqui, é uma equipe exclusiva da cirurgia robótica, eles trabalham só com robótica. Eles fazem parte desse núcleo aqui, desse centro. Então, mesmo se algum dia não está tendo cirurgia, eles estão fazendo estatística, realizando treinamento. E então estão dedicados exclusivamente para a cirurgia robótica. E os médicos, cirurgiões, sim, se revezam. Muito bom. Parabéns, Dr. Matheus Paiva, que é o coordenador do Departamento de Cirurgia Robótica. Santos está indo muito bem, Santa Casa cada vez maior, gigantesca, atende pessoas de toda a Baixada Santista e até do Vale do Ribeira. É muito bom saber que está cada vez melhor e que tem profissionais tão dedicados e agora equipamentos de primeiro mundo. Primeiro mundo.